Mas o que deu um impacto muito grande, uma força muito grande ao movimento de apóstolos foi o neopentecostalismo. O neopentecostalismo é considerado a terceira onda do Espírito. A primeira onda foi o movimento pentecostal, com ênfase no batismo com o Espírito Santo e línguas e profecia, curas e prodígios. A segunda onda do Espírito é considerado o movimento, isso foi em 1902, a segunda onda do Espírito é considerado o movimento carismático na década de 60, que enfatizava a santificação, batismo com o Espírito Santo, mas sem tanta ênfase nas línguas, e que penetrou nas igrejas tradicionais, dividindo essas igrejas e causando muita confusão. E a terceira onda do Espírito é chamado o movimento neopentecostal, que surge na década de 90, com ênfase na teologia da prosperidade. São igrejas como a Igreja Universal, Edir Macedo, essas são consideradas igrejas neopentecostais ou da terceira onda do Espírito Santo. Curas e prodígios, libertação espiritual, batalha espiritual, já não tem tanto línguas, já não fala nem línguas e batismo com o Espírito Santo, isso se tornou uma coisa secundária. O foco é teologia da prosperidade, curas e batalha espiritual. Então, foi na terceira onda, chamada de movimento neopentecostal, que o movimento apostólico encontrou a sua maior divulgação. É dentro desse movimento que nós vamos encontrar a chamada Nova Reforma Apostólica. Esse é o nome que foi dado a um movimento. Já havia apóstolos espalhados, mas agora começou a haver uma organização e pessoas inteligentes, teólogos preparados dentro dessa linha, começaram a formular as ideias e trazer uma sustentação teológica e bíblica para dizer que Deus está restaurando os apóstolos no mundo hoje, preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Então, o nome desse movimento é Nova Reforma Apostólica. E eles têm algumas posições, e ele cresce no mundo todo e no Brasil. Algumas das afirmações desse movimento. Primeiro, a igreja errou muito quando limitou os apóstolos aos 12 apóstolos originais de Jesus e ao apóstolo Paulo. Foi um grande erro da igreja. Por que foi um erro? Porque eles entregaram a igreja nas mãos de presbíteros e bispos para conduzir a igreja. Presbíteros e bispos não têm a autoridade que tem um apóstolo. O resultado foi que no século II a igreja já começou a se dividir, ter heresias entre as imagens, começa a entrar todas aquelas doutrinas erradas que vai dar na igreja católica. Por quê? Porque não acreditavam que Deus continuou com os apóstolos. Apóstolos só os 12 e Paulo. Então foi um grande erro da igreja. Terceira coisa que eles dizem é que a reforma protestante ela foi parcial, porque os reformadores como Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, eles não perceberam que era preciso trazer os apóstolos de volta para governar a igreja. E aí eles esqueceram um ponto fundamental. Mas agora, Deus está dando uma nova reforma, que é maior do que a reforma protestante, maior do que a reforma pentecostal, porque os pentecostais erraram, especialmente a Assembleia de Deus, em não ter percebido a necessidade de apóstolo. E Deus está preparando a igreja para a grande colheita. Deus está restaurando o governo apostólico teocrático, porque esse é o governo que Deus sempre quis para a igreja, que ela fosse governada por apóstolos que tivessem comunhão direta com Deus, através dos quais Deus governaria a igreja e levaria a igreja à vitória e à conquista. Aí a gente pergunta, mas são 2000 anos de história da igreja. Por que a igreja não viu isso antes? Só vocês estão vendo. É porque tem um espírito maligno chamado espírito de religião que vem cegando a igreja durante 2000 anos e impedindo a igreja de ver a verdade. Mas a verdade é essa, que Deus está restaurando o modelo apostólico de governo, porque senão a igreja não pode enfrentar e vencer o governo do anticristo. O anticristo tem um governo, o anticristo tem um sistema estruturado, Satanás tem toda uma organização. Você só pode combater um governo e um sistema com outro governo e outro sistema.
Mas a igreja está enfraquecida porque está na mão de pastores, presbíteros, diáconos. Essas pessoas não têm autoridade como um apóstolo. Então nós precisamos dos generais, que eles venham e tomem lugar na igreja, para que a igreja possa enfrentar as hostes das trevas. Eu estou vendo gente fazendo assim. Gente, eu não concordo com isso não, tá? Eu estou só dizendo o que é que esse pessoal pensa, mas eu não estou concordando com isso não, porque tem gente fazendo assim. Não. Vamos trazer a coisa mais para perto da gente. Como é que isso chegou no Brasil? Eles marcam há duas linhas de apóstolos concorrentes no Brasil. Aliás, na verdade, há mais. Mas a primeira, que é a maior, diz que o movimento, a restauração dos apóstolos no Brasil, e que foi um ato de Deus, Deus começou a restaurar os apóstolos no Brasil, em 2001, em São Paulo, quando o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, veio para uma conferência em São Paulo e ungiu os 4 primeiros apóstolos brasileiros, todos eles ligados à nova reforma apostólica. Quem são? Valnice Milhomens, Arles Marques, Mike Chia e Geché Cardoso. São os 4 primeiros apóstolos brasileiros ungidos em 2001 pelo Rony Chaves, que é apóstolo na Costa Rica. Em 2012 ele voltou e ungiu Neuza Itioca como apóstola. Mas aí apareceu o René Terranova e disse: não, Deus começou a restaurar o movimento apostólico no Brasil em 2006, quando eu ungi os 7 primeiros apóstolos brasileiros em Manaus. Então, eles discutem, quando começou o movimento de restauração apostólica no Brasil. O pessoal ligado à nova reforma apostólica diz que é 2001, com a unção desses 4, mas Terranova diz que é em 2006, quando ele ungiu 7 lá em Manaus, como os primeiros apóstolos brasileiros. O resultado é que hoje há milhares de apóstolos no Brasil organizados em redes apostólicas. Olha as redes que eu pesquisei: Rede Apostólica Cristã, do apóstolo Ricardo Wagner; Conselho Apostólico Brasileiro, ligado às apóstolas Valnice e Itioca; Coalizão das Igrejas Apostólicas; Confederação das Igrejas Apostólicas do Brasil, ligada ao Estevão Hernandes, e marido da bispa Sônia Hernandes, da Renascer; Coalizão Internacional de Apóstolos, essa ligada ao René Terranova, e tem alguns que são independentes, feito Valdomiro Santiago, que não está ligado a nenhuma dessas coalizões. Eu acho que ele usa o termo só porque foram os bispos da igreja dele. Ele era bispo, os bispos da igreja dele se reuniram e ungiram ele como apóstolo. Então, ele é uma estrela solitária, ele joga solo, ele não está junto aí com esse pessoal, segue o ministério dele aí à parte. No Brasil, essas confederações, coalizões, conselhos, redes apostólicas reúnem ministérios apostólicos, igrejas pequenininhas, algumas maiores, mas de gente que recebe o título de apóstolo conferido pelos apóstolos maiores. Eles fazem cultos de unção apostólica e cobram, você tem que pagar para ser apóstolo, e tem vantagens. Se você está debaixo da cobertura de um apóstolo, então ele vai estar orando por você, intercedendo por você, vai lhe dar a visão, vai lhe proteger. Em compensação, você vai ter que ter obediência absoluta àquele apóstolo. Ele vai ser o seu líder, você vai ter que depender de tudo. E aí vem ajuda financeira, vem um monte de coisas, e muita gente acaba entrando nessa, querendo ser apóstolo de uma coalizão dessas, porque traz vantagens organizacionais e coisas dessa natureza. Eu imagino que tem gente lá dentro que não tem a menor ideia do que é que isso representa, mas acha bonito o título apóstolo, dá carisma, dá poder e tal. A sua igreja já é apóstolo fulano de tal. Mas tem ideias por detrás disso aí, não é todo mundo, esse pessoal não é bobo não, tem ideias por detrás disso aí. Eu quero mencionar algumas das doutrinas e práticas da nova reforma apostólica no Brasil. Esses chamados apóstolos, como Valnice,
como Neuza Itioca, Renê Terranova, o Estevão Hernandes. Lá em Goiânia tem dois muito conhecidos, que me foge o nome agora. Mas eles todos reivindicam receber de Deus revelações e profecias. Quando eu comecei a estudar a biografia dos apóstolos mais importantes nos Estados Unidos e aqui, quase todos eles dizem que tiveram uma visão em que Deus o chamou para ser apóstolo, um anjo apareceu dizendo que ele era apóstolo, ouviu uma voz do céu dizendo que era para ele ser apóstolo, ou alguém profetizou que ele tinha que ser apóstolo, Deus falando através de uma profetisa, dizendo: eu te chamei, te levantei para ser um apóstolo. Especialmente o Renê Terranova, no livro dele Geração Apostólica, ele diz como Cindy Jacobs e outras profetisas profetizaram durante anos que Deus estava levantando ele para ser apóstolo e pai de muitos apóstolos no Brasil. Por isso que ele adotou o nome de Pai Apóstolo, porque ele é o pai de muitos apóstolos no Brasil. Recentemente eu vi a cerimônia em que ele foi nomeado como patriarca, como patriarca, e alguém me disse que agora parece que ia ter uma cerimônia para coroá-lo rei. Alguém falou, mas eu preciso investigar se isso é verdade, que corre muita coisa aí, na internet, a gente precisa saber disso aí. Mas esses apóstolos, eles reivindicam que recebem revelações diretas da parte de Deus, e Deus dá a visão para eles, e eles liberam palavras proféticas sobre o Brasil. Se você entrar no site, por exemplo, da Confederação Apostólica Brasileira, você vai ver lá a liberação de palavra profética no Brasil, que Deus liberando a prosperidade no Brasil. 2014 vai ser o ano da prosperidade, o ano que você vai comprar o carro novo, que você vai pagar todas as suas dívidas, que os seus parentes vão se converter, que você vai achar aquele marido que você está procurando. Então, decretando bênção sobre o Brasil. Eles fazem isso direto, Fazem isso direto. E profetizando coisas grandes, que Deus vai tornar o Brasil o maior país, o país mais próspero do mundo. Eu vou mencionar alguns exemplos aqui mais adiante. Então, a primeira coisa que você percebe é que esse modelo de governo, essa busca pelo título de apóstolo, é para dar autoridade. A pessoa diz que ele é apóstolo e recebe direto de Deus a palavra da visão e a profecia para ser dada para o seu povo. Segunda coisa que está muito ligada aqui ao movimento apostólico no Brasil é a reintrodução de elementos do judaísmo. A gente percebe uma judaização da igreja evangélica. Alguns exemplos. A guarda do sábado, apóstola Valnice Milhomens, diz que teve uma visão em que Deus reclamou que o seu povo guardava o domingo, quando ele diz: lembra-te do dia de sábado. E ela então começou a guardar o sábado. Ela é sabatista, Valnice Milhomens, guarda o dia de sábado. Trazer para dentro do culto shofar, aquela trombeta, que toca o shofar para começar o culto, que era usada em Israel para chamar as congregações. Arca da Aliança entrando na igreja, isso é no culto do Renê Terranova, a Arca da Aliança entra. Templo de Salomão, lá em São Paulo, construído pelo Edir Macedo, que não é apóstolo, não tem um nome, mas funciona como se fosse um apóstolo, apesar de ele só se chamar de bispo, mas ele funciona como se fosse um apóstolo. Candelabro de Israel, viagem para Israel, toda essa valorização, chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, na hora de escrever Deus, em vez de escrever Deus, tira o E e põe um apóstrofo para não pronunciar o nome de Deus, Dus, E toda essa judaização, quem é que faz isso? Os apóstolos brasileiros. E aí o que é que eles fazem? Reúnem caravanas e mais caravanas para visitar Israel, levar o povo para visitar Israel. E lá em Israel eles fazem um tour e levam para o Monte do Calvário, levam para ver a sepultura de Jesus, vão batizar gente no Rio Jordão, azeite de oliveira do Monte das Oliveiras, a terra do Monte Sinai, e tudo pago naturalmente, Naturalmente, para você ir numa viagem dessa, você vai pagar. Então, há quem diga, há quem acuse, eu cito no livro a fonte, inclusive, de que isso nada mais é do que um grande comércio de turismo a Israel,
de pessoas que acabam recebendo, ganhando muito dinheiro com esse tipo de coisa. Mas quem é responsável pela judaização da igreja no Brasil hoje são exatamente esses apóstolos. Você vai ver como eles ligam essa questão judaica ao ministério apostólico. Outra característica deles, que eles usam muito, é o modelo G12 de discipulado, que teve início com César Castelhano, aqui da América Latina, que disse que Deus lhe apareceu, Jesus lhe apareceu numa visão, dizendo que a igreja nunca entendeu como ele queria, e que o que ele queria era que o discipulado fosse feito em grupos de 12. Jesus disse a Castelhano isso, né? Por isso que, Castelhano, eu escolhi 12 apóstolos, então isso quer dizer alguma coisa. Eu queria que vocês fizessem grupos de 12 de discipulado. E a pergunta é porque Jesus levou 2000 anos para dizer isso a Castelhano, né? Podia ter dito já no primeiro século, né? E aí o G12 ele é usado dentro do movimento apostólico como meio de formação, inclusive de novos apóstolos. O René Terranova emprega esse método para treinar novos apóstolos, preparar novos apóstolos. É uma maneira de discipulado que exige submissão absoluta, a total entrega ao líder. Você não pode casar se o líder não der permissão. Estou exagerando, mas é alguma coisa nesse sentido. Outra característica que eu percebi é a quantidade de falsas profecias. No livro de Deuteronômio está dizendo que o profeta se conhece por duas coisas. Em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. Moisés diz: se alguém profetizar e não se cumprir, então esse é falso profeta, tem que ser apedrejado. E na outra passagem Moisés disse assim: se alguém profetizar e acontecer, e aí o profeta disser, vamos adorar outros deuses, é falso profeta, tem que ser apedrejado. Então, os dois testes do profeta ele tinha que dizer a verdade, ou ele tinha que ser ortodoxo, a doutrina dele tinha que ser a doutrina correta, e a profecia dele tinha que acontecer como ele disse. Eram os dois testes do profeta. Se a gente fosse aplicar esse teste hoje, a rigor, ia ter muito apedrejamento. Alguns exemplos. Valnice Milhomens, está na internet, profetizou o retorno de Cristo em 2007. Então passou 2007 e Cristo não voltou. René Terranova profetizou que 2011 seria o ano aceitável do Senhor, em que os crentes viriam todas as suas dívidas pagas, que todos os membros da sua casa que não eram convertidos haveriam de se converter, que você teria grande prosperidade, que os crentes iriam construir escolas, hospitais, colégios. O ano de 2011 passou e nada disso aconteceu. Profetisas como Cindy Jacobs profetizaram que em 2011 o PIB do Brasil seria 6 vezes maior que dos Estados Unidos, que o Brasil, pena que é uma falsa profetisa, né? Que o Brasil enviaria mais missionários do que todo o resto do mundo, que o Brasil iria prosperar financeiramente, a dívida externa e interna do Brasil seria quitada. Nada disso aconteceu. Aí Neuza Itioca, esse ano, aliás, ano passado, eu estava escrevendo a tese, né, a pesquisa de pós-doutorado, e eu vi no site dela, ela defendendo a Cindy Jacobs, dizendo o seguinte: não aconteceu por quê? Porque as profecias são condicionais. Né? Deus profetizou, através de Cindy Jacobs, de que o Brasil iria resolver todos os seus problemas financeiros. Mas o que é que nós fizemos com essa profecia? Nós não acreditamos, nós não trabalhamos, nós não produzimos. Resultado, não se cumpriu, mas não por culpa de Deus, por culpa nossa. Deus agora está dando uma outra chance, ela diz isso mesmo, Deus está dando agora uma outra chance à nação brasileira para que essas profecias se cumpram. Então é muito fácil, né? Ser profeta, você profetiza, não cumpre e a culpa é do outro, né? Que não lutou, não. Agora eu pergunto, se a gente fosse aplicar esse critério de profecia às profecias bíblicas, se a palavra de Deus fosse condicional à obediência humana, Jesus não tinha nascido, não tinha morrido pelos nossos pecados, nada do que Deus tinha prometido haveria de acontecer, porque atirar pelo exemplo de Israel no Egito, Israel no deserto, que quebrou
desobedeceu, quebrou toda a lei, desobedeceu tudo que Deus tinha dito, nós jamais teríamos herdado promessa nenhuma, nem seríamos herdeiros espirituais de Israel como o povo de Deus, porque a nação de Israel constantemente quebrava, desobedecia e não fazia o que Deus dizia. E Deus continuava dizendo: eu vou trazer o Messias, eu vou trazer o Messias, vou fazer uma nova aliança, vou fazer tudo isso. E apesar da desobediência e da incredulidade daquele povo, Deus mandou o seu filho que veio nos salvar. Agora imagine se Deus dissesse: eu vou mandar meu filho, é uma profecia, ele virá, mas isso vai depender se vocês tiverem fé, vai depender se vocês acreditarem. Então Jesus nunca teria vindo. Manipulação da Bíblia. Fui dar uma olhada na exegese desse pessoal, como é que eles usam a Bíblia para justificar suas práticas. Gente, sabe o que é vergonha alheia? Meu Deus. Nem a palavra apóstolo no grego, um cidadão lá sabia escrever. Ele citava tudo errado. Uma página ele citava de um jeito, na outra página ele citava do outro. Dava para ver que ele... O Estevão Hernandes foi descobrir a origem do apostolado moderno no tefilim, e que eram bolsas de couro atadas à testa que o judeu tinha, e que traduzido, interpretado, significa aquele que carrega a palavra e tal, e tal. Depois de 2000 anos de pesquisa bíblica, ninguém nunca tinha visto isso. Não é? Tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então você vê que falta consistência bíblica, exegese, há pouca Bíblia, nenhuma Bíblia às vezes, na reivindicação destas coisas. Todos eles pregam a teologia da prosperidade. Todos estes apóstolos são adeptos da teologia da prosperidade, que você tem que fazer sacrifício, que você tem que dar, que você tem que... para você receber a prosperidade, você primeiro precisa plantar semente, você precisa contribuir, e aí fazem campanha, fazem movimento, sempre voltado para arrecadar dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Outra característica do movimento: eles não respondem a ninguém. Um exemplo disso é um apóstolo que foi pego entrando nos Estados Unidos com milhares de dólares escondidos numa Bíblia. Ficou preso 1 ano nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e continua apóstolo do mesmo jeito. A igreja dele não tomou nenhuma providência. Um crime, não é? Crime grave esse, contrabando de dinheiro. Não aconteceu absolutamente nada. Continua como apóstolo. Aí. Por quê? Porque não responde a ninguém, não tem ninguém acima a quem prestar contas. O apóstolo só presta conta a Deus e olhe lá. Não é? Só presta contas a Deus e olhe lá. Termino com análise crítica. E eu vou pegar aqui a dica do John MacArthur, num livro que ele acabou de lançar nos Estados Unidos, intitulado Strange Fire, Fogo Estranho. Ele tem um capítulo só sobre os apóstolos modernos. E ele diz: eu só vou fazer uma crítica à nova reforma apostólica. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Certo? E aí eu vou pegar os 3 pontos do MacArthur para facilitar aqui a nossa análise. Realmente, a nova reforma apostólica não é nova, porque, como nós já vimos, o desejo de ser apóstolo existe desde o século II com os gnósticos, com Marcião, Maniqueu. Então não é nada novo. Sempre através da história da igreja houve pessoas cobiçando esse título. Por quê? Porque ele dá status, ele dá poder, ele dá autoridade, ele dá imunidade. Você pode fazer o que você quiser como apóstolo, que ninguém vai questionar suas ações. Segunda coisa, não é uma reforma. A reforma protestante queria exatamente acabar com os apóstolos romanos e voltar para a Escritura. A nova reforma apostólica quer trazer os apóstolos de volta. Peter Wagner diz que é Satanás quem levou os cristãos a concluir que o Espírito Santo não estava mais levantando apóstolos na igreja durante todos aqueles séculos. Wagner diz assim: é Satanás quem leva os cristãos a se concentrar no que o Espírito Santo disse e não no que ele diz. Em outras palavras, é um erro maligno
você se concentrar no que o Espírito Santo disse, leia-se Bíblia, e você não prestar atenção no que ele está dizendo agora, leia-se Profecia dos Apóstolos. Ele diz que é satânico isso. Então isso aqui não é uma reforma, a ênfase da reforma foi trazer a Bíblia de volta à palavra dos apóstolos. Toda verdadeira reforma consiste num retorno à doutrina apostólica, mas não um retorno à pessoa do apóstolo ou ao ofício de apóstolo, mas aquilo que eles ensinaram e deixaram registrado infalivelmente nas páginas da Escritura. Então não é nova, não é reforma e nem é, em terceiro lugar, apostólica. Não é apostólica porque não tem as marcas dos apóstolos. Um apóstolo era alguém chamado diretamente por Cristo, pelo Cristo vivo, e que era testemunha da ressurreição, alguém que viu a Cristo depois da ressurreição. Só tem 13 pessoas que cabem nessa categoria no Novo Testamento, os 12 e Paulo. Os 12 foram chamados diretamente por Cristo durante seu ministério terreno. Paulo foi chamado por Cristo na estrada de Damasco. Os 12 viram o Cristo ressurreto, Paulo viu o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. E há uma diferença entre uma visão e uma aparição de Cristo. Visão é o que João teve lá na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse. Se você tem uma visão, se você está aqui e você tem uma visão de Cristo, só você está vendo, os outros não estão vendo. Mas se Cristo aparece, todos veem, todos percebem, todos ouvem ou pelo menos sentem que tem alguma coisa se manifestando. O que aconteceu no caminho de Damasco não foi uma visão que Paulo teve, mas uma aparição do Cristo ressurreto e glorioso. E era tão glorioso que a luz que emanava do seu corpo era maior do que o sol ao meio-dia. Tanto é que os companheiros de Paulo ficaram ouvindo a voz, vendo alguma coisa sem discernir o que era, porque foi uma aparição. Então Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que Cristo apareceu aos 12, apareceu a Cefas, depois a 500 irmãos, depois a Tiago, depois aos apóstolos e por último de todos apareceu a mim. Ou seja, Paulo está dizendo que o último a quem Cristo apareceu no corpo da sua ressurreição foi ele. Logo, ninguém que viveu depois de Paulo tem a condição necessária para ser apóstolo, que é ter visto o Cristo ressurreto. Então, nenhum desses homens viu o Cristo ressurreto, porque ele só apareceu pela última vez ao apóstolo Paulo. Então, não são apóstolos, falta a qualidade fundamental do apóstolo, que era ser testemunha da ressurreição de Cristo. Então, eles não são apóstolos nesse sentido. Os apóstolos fizeram sinais e prodígios de verdade, ressuscitaram mortos, curaram aleijados, abriram os olhos de cegos, destamparam os ouvidos de surdos, sinais e prodígios que eram vistos em gente conhecida, que tinha CPF, endereço, identidade, telefone e e-mail, e que você poderia falar com aquelas pessoas. Gente que era o aleijado da cidade, todo mundo sabia que ele ficava à entrada do templo, ali, eu estou pensando aqui em Atos capítulo 3 e 4, a cura do aleijado à entrada do templo, na Porta Formosa, todo mundo sabia que aquele homem estava lá, era aleijado há 30 anos, estava lá pedindo esmola, todo mundo sabia que era o aleijadinho do templo. Os apóstolos curavam gente assim, e você compara isso com os festivais de cura que você vê na televisão. Os apóstolos escreveram escritura. Deus os levantou para escrever o Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos ou por apóstolos ou por alguém associado aos apóstolos, como Lucas, como Tiago, como Marcos, como Judas. Os demais livros foram escritos ou pelo apóstolo Paulo, Mateus e João e Pedro. Homens que andaram com Cristo e que foram levantados inspiradamente para nos dar escritura. Esses homens que estão aí não são inspirados e eles não escrevem escritura, apesar de que Peter Wagner, que é o mentor intelectual disso nos Estados Unidos,
Ele diz que os escritos e as profecias desses modernos apóstolos, eles não contradizem a Bíblia, mas podem ser colocados ao lado como complemento. Agora, pegue uma profecia, uma palavra desse homem, e compare com a carta aos Romanos. Pega o livro de René Terranova, Geração Apostólica, e compara com a carta aos Romanos. E aí você vai ver quem de fato é inspirado de Deus ou não. Os apóstolos foram levantados para lançar o fundamento da igreja. É um ofício fundante, é um trabalho de base. Eles estão no início da igreja. Eles interpretaram a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, escreveram a respeito disso, fundaram as primeiras igrejas e estabeleceram as primeiras lideranças. É um trabalho de base, de lançar o fundamento. Fizeram isso há 2000 anos. Nós não precisamos mais de apóstolos, porque o fundamento já está lançado. Nós precisamos de pessoas que trabalhem e edifiquem sobre o fundamento dos apóstolos. Não nos são dadas novas revelações, nem novas doutrinas. A nossa tarefa é entender a doutrina dos apóstolos e ensinar a nossa geração. Paulo diz lá em Efésios 2 que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos do Novo Testamento e profetas do Antigo Testamento. Esses grupos não existem mais, porque eles estão na base da igreja. Lá no livro de Apocalipse, João tem uma visão, e ele vê a cidade santa, Nova Jerusalém. E a cidade tem 12 fundamentos, e em cada fundamento está escrito o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O número 12 tinha uma razão, porque é o equivalente aos 12 patriarcas da igreja do Antigo Testamento, por isso o número é limitado. Paulo é um 13º que nunca quis ser igual aos 12, ele mesmo diz que é o menor de todos, e ele fala dos 12 como sendo o número completo. Ele é um apóstolo extraordinário que Deus levantou para anunciar o evangelho aos gentios, mas 12 tinham um propósito, porque é o equivalente aos 12 patriarcas da igreja do Antigo Testamento. A igreja está completa, 12 patriarcas, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo, está fechado. Paulo é a única exceção. O sofrimento era a marca dos apóstolos. Se você ler 1 Coríntios, especialmente, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, especialmente lá, Paulo dá pelo menos 3 relatos dos sofrimentos que ele passa por conta do Evangelho. Pegue a lista de sofrimentos de Paulo, que ele considera como marca do verdadeiro apóstolo, é o sofrimento por Cristo, e compare com o sofrimento desses apóstolos atuais. Vejam como eles sofrem. Vejam como eles sofrem. E compare com o sofrimento de Paulo, que diz que o sofrimento é marca do apostolado. Marca do apostolado. Não é nova, não é reforma e muito menos apostólica. O último ponto aqui que eu quero mencionar é que a grande resposta a essa questão é a gente analisar o Novo Testamento e perguntar quem os apóstolos deixaram como sucessores. Os apóstolos sabiam que iam morrer. Jesus disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles sabiam que durante o tempo de vida deles essa missão não seria possível de fazer. Então, obviamente, eles estavam pensando em estabelecer pessoas que continuassem a obra deles. Quem eles estabeleceram à medida que foram morrendo? Quando Tiago morreu, lá em Jerusalém, decapitado por Herodes, Tiago, irmão de João, um dos primeiros apóstolos, ele não foi substituído. Ele não foi. Depois que os apóstolos foram morrendo, eles não foram sendo substituídos. Quem então ficou encarregado de levar adiante a obra apostólica? Quando você lê o livro de Atos, a resposta é clara. Onde Paulo chegava, ele estabelecia uma igreja e fazia eleição de presbíteros. Presbíteros. No livro de Atos, você começa a folhear o livro de Atos e de repente lá, já nos primeiros capítulos, você vê os apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Apóstolos e presbíteros juntos, quando tem o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, está dizendo que Paulo levou o assunto aos presbíteros e apóstolos.
Os presbíteros aparecem cedo na igreja, ao lado dos apóstolos, como aqueles que vão continuar o trabalho deles. E os presbíteros, eles são presbíteros que ensinam, que são os pastores, e os presbíteros que governam, que estão ocupados com a administração da igreja. Isso vai variar. Hoje em dia, não é isso? A igreja evangélica adaptou a diversos sistemas de governo. Tem o sistema batista, congregacional, presbiteriano, mas basicamente o que nós podemos dizer é que o presbítero é o sucessor, qual seja o nome que ele tenha, dependendo da tradição religiosa, né? Da tradição eclesiástica. Mas os apóstolos escolheram homens de entre a igreja. E a esses homens não foi dado ordem de lançar fundamento, criar nova doutrina e escrever Bíblia, mas eles tinham que preservar o ensino apostólico, pregar o evangelho, batizar os discípulos, trazê-los para a igreja e evangelizar o mundo. Então é assim que Deus manteve a sua igreja e mantém até o dia de hoje. Não houve erro nenhum. O erro é tentar trazer de volta aquilo que Deus estabeleceu para um período da história. Os apóstolos eram um homem da transição da antiga aliança para a nova.